Você já teve a estranha sensação de que existem peças faltando na história da humanidade, que alguns monumentos, desaparecimentos e mistérios foram convenientemente deixados de lado porque, bem, talvez a verdade seja perigosa demais? Hoje, vou te levar por um caminho onde o impossível parece ter sido simplesmente ignorado e onde os fatos registrados nem sempre coincidem com a realidade. Mistério 1. A Pedra Flutuante do Japão. No coração do Japão, em um antigo santuário chamado Oshika-jinja, existe algo que desafia a lógica, a ciência e, claro, a história como a conhecemos. Uma pedra gigantesca, com mais de 500 toneladas, parece flutuar sobre um espelho d'água. Eles a chamam de Ishi no Roden a Pedra Flutuante. Ela parece ter sido esculpida com perfeição milenar. Sua forma, que lembra uma TV dos anos 80, e sua posição estranhamente equilibrada, deixam especialistas de cabelo em pé. É claro que arqueólogos tentam dar explicações racionais. Dizem que há uma base no centro, mas não é isso que intriga os teóricos. A grande pergunta é: quem construiu isso? E por quê? A única menção histórica está em um antigo manuscrito japonês do século VIII, mas há um detalhe desconcertante. O autor do texto atribui a obra a um homem que morreu antes mesmo da data registrada. Um erro de datas tão grave que parece proposital. Outros estudiosos apontam para ligações com o misterioso navio de pedra Masuda no Iwafune, sugerindo que talvez essas obras pertençam a uma civilização muito anterior ao que conhecemos, talvez anterior até a própria história escrita do Japão. E sabe o que mais? Existem cerca de 40 teorias diferentes sobre o propósito da pedra, desde altar zoroastrista até um túmulo, mas sem cavidades, sem restos humanos. O mais bizarro, um dos lados tem um formato que lembra um telhado, como se fosse uma casa tombada. Seria essa estrutura, na verdade, um monumento deixado de pé e que foi derrubado com o tempo? Ou algo feito para ser reinterpretado no futuro? Eu te pergunto, quem esculpiria uma estrutura dessas em pedra sólida, com precisão matemática, para deixá-la no meio do nada, sem nenhuma explicação? Mistério 2. O desaparecimento do Star Ariel. Agora cruzamos o oceano rumo a um dos lugares mais temidos do planeta, o Triângulo das Bermudas. Em 1949, um avião britânico conhecido como Star Ariel decolou de Bermuda em direção a Kingston. Tudo parecia normal. Tempo limpo, boa visibilidade, tripulação experiente, combustível suficiente. Minutos após levantar voo, o capitão reporta a posição. Depois, muda a frequência de comunicação, algo que, segundo especialistas, só seria feito em outro ponto da viagem. E então, silêncio total. Nenhum pedido de socorro, nenhum vestígio, nenhum destroço. O exato mesmo modelo de avião já havia desaparecido um ano antes. E para os mais atentos e desconfiados como eu, isso não é coincidência. Chamam isso de falha técnica. Eu chamo de encobrimento. O mais estranho, naquela manhã, diversas estações de rádio relataram interferências violentas, blackouts de sinal e ruídos estáticos que nunca foram explicados. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que o avião desapareceu. Coincidência? Ou algo mais? O relatório final, como era de se esperar, foi o mesmo do caso anterior. Causa desconhecida por falta de evidências. Mas quem disse que não havia evidências? E se elas foram escondidas? Mistério 3. A adaga desaparecida do presidente Truman. Você já parou para pensar que até dentro dos palácios do poder existem mistérios que a história prefere esquecer? Durante a presidência de Harry Truman, muitos presentes valiosos foram oferecidos por líderes de outras nações. Entre eles, um conjunto de armas ornamentadas espadas e uma adaga cravejadas de ouro, rubis e diamantes. Um presente digno de reis, vindo diretamente da realeza da Arábia Saudita e do Irã. Essas relíquias estavam em exibição na Biblioteca Presidencial de Truman, até a madrugada de 4 de março de 1978. Em menos de 45 segundos, ladrões invadiram o local e desapareceram com as armas preciosas, enquanto o segurança do outro lado do prédio convenientemente estava distraído. Nada foi recuperado. Nenhuma pista, nenhum culpado. O FBI assumiu o caso. Mas até hoje, veja bem, até 2025 essas peças avaliadas em $1 milhão nunca reapareceram. Agora me diz, como um roubo tão preciso em um prédio federal pode simplesmente ser engolido pelo tempo? Mistério 4.
O navio fantasma de Cape Hatteras. Na costa da Carolina do Norte, existe uma faixa marítima conhecida como o Cemitério do Atlântico, e é ali que repousa um dos mais perturbadores casos navais dos Estados Unidos, o mistério do Carol A. Deering. Em 1921, esse navio comercial de 5 mastros foi encontrado encalhado, abandonado, com as velas ainda armadas, sem sinal de tripulantes, e com uma refeição completa servida na mesa, como se todos tivessem desaparecido num estalar de dedos. E não havia sinal de luta. Os botes salva-vidas tinham sumido, e o diário de bordo, os instrumentos de navegação, os pertences pessoais, tudo desaparecido. Dias antes, outros navios reportaram comportamentos estranhos a bordo do Deering. Homens que não pareciam oficiais. Um rumo incerto, como se alguém novo estivesse no comando. Piratas? Uma conspiração? Ou algo mais profundo e inexplicável? Para piorar, um morador da região disse ter encontrado uma carta numa garrafa, relatando que o navio havia sido capturado, mas a carta era falsa, escrita pelo próprio descobridor. Quando o FBI entrou no caso, investigaram motim, gangsterismo, até espionagem, mas nada colava. O agente do governo chegou a dizer que o mar estava impossível para qualquer bote ter saído da embarcação naquela noite. A única coisa deixada para trás foi o mistério. Nenhum corpo, nenhuma resposta. Apenas o silêncio do oceano e a sombra de um navio fantasma. Mistério 5. O tesouro maldito do pirata Levasseur. Agora imagine isso. Um pirata prestes a ser enforcado. Uma multidão se reúne, e no instante final ele tira um colar do pescoço e grita: "Encontre meu tesouro, quem puder." Esse foi o último ato de Olivier Levasseur, conhecido como o Urubu, um dos piratas mais temidos do século XVIII. Mas o que realmente fez essa frase ecoar pela eternidade foi o conteúdo daquele colar. Um enigma. Um criptograma de 17 linhas que supostamente leva até o maior tesouro perdido da história. Dizem que o colar desapareceu, mas a cópia do enigma sobreviveu. E até hoje ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu decifrá-lo. Alguns dizem que é um código do tipo Pigpen Cipher. Outros acreditam que o original foi perdido e o que temos é só uma cópia distorcida, propositalmente incompreensível. Mas o que importa é o que ele promete. Bilhões em ouro, joias e segredos. E como bom teórico da conspiração eu pergunto, será que ninguém decifrou mesmo? Ou será que alguém já encontrou o tesouro e o mundo simplesmente nunca ficou sabendo? Mistério 6. O enigma de Peter Lebeck. O homem enterrado pela árvore. Viajamos agora para a Califórnia de 1837. Lá, entre os carvalhos de um vale esquecido, foi descoberta uma inscrição curiosa esculpida na casca de uma árvore. Aqui jaz Peter Lebeck, morto por um ex-urso. Ex-urso? O que isso quer dizer? E quem era Peter? Décadas depois, uma expedição encontrou a inscrição novamente agora gravada no lado interno da casca, após o crescimento da árvore. Eles também encontraram ossos humanos enterrados logo abaixo. Coincidência? Acho que não. Com o tempo, surgiram mais peças do quebra-cabeça. Uma moeda francesa, de 1837, foi encontrada perto do local. Isso levou muitos a acreditar que Lebeck era um trapper francês. Mas, então por que a inscrição estava em inglês? E o que significava aquele estranho ex-urso? Alguns acreditam que a letra X representava uma marca de caça nos ursos cinzentos da época. Outros acham que foi código militar ou simbologia oculta. Agora segura essa. 12 dias depois do desaparecimento de Lebeck, um amigo próximo dele também desapareceu num avião, jamais encontrado. E o exército levou 9 meses para iniciar as buscas. 9. Quando somamos todos esses detalhes, o que temos é um rastro de silêncio, desaparecimentos, símbolos indecifráveis e versões que não batem. Um padrão, novamente. Vivemos em um mundo onde nem tudo é o que parece. Monumentos inexplicáveis, voos que somem no ar, objetos roubados em silêncio e figuras históricas que desaparecem sem explicação. Talvez essas histórias não tenham respostas simples, porque, na verdade, não querem que você descubra a verdade. Aqui nos Agentes da Verdade, não aceitamos o óbvio. Nós questionamos, conectamos pontos e mergulhamos fundo nos mistérios que o mundo tenta enterrar. Se você também sente que tem algo errado com a versão oficial das coisas, esse canal é para você. Então já deixa o like se ainda não deixou. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora um bom mistério. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda temos muito para revelar. Afinal, quanto mais pessoas despertarem, mais perto
estaremos da verdade. Nos vemos no próximo enigma.